Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre ângulos, tá? Quem quiser acompanhar aí, começa na página 63, tá? 64, ideias de ângulos, beleza? Bom, gente, os ângulos estão presentes no nosso dia a dia, tá? Estão presentes em quase tudo que a gente tem ou que a gente faça, os ângulos estão presentes. Aí no primeiro exemplo, ó, tem o telhado de uma casa, que forma um ângulo. Tem os ponteiros do relógio, que formam um ângulo, beleza? Tem um esquadro, ó, forma de L, que forma um ângulo, ok? Então, o ângulo está presente em quase tudo. Até no botão do ventilador, a gente roda ele, né? Tem os ângulos, beleza? Então, os ângulos estão presentes no nosso dia a dia. O que a gente precisa saber, basicamente, sobre ângulos, galera, é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, uma circunferência, ok? Onde aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, e voltando aqui dá 360. Uma volta completa é 360 graus, ok? Se eu pegar o ângulo reto, gente, quando eu tenho um ângulo reto, igual o caso do esquadro aqui, ó, igual esse caso do relógio aqui, quando eu tenho um ângulo em forma de L, ou seja, um eixo horizontal e um eixo vertical, a gente forma um ângulo de 90 graus, que é o famoso ângulo reto, tá? Então, por isso que aqui, ó, quando a gente vem, sai daqui, ó, a gente sai daqui, deixa eu pegar outra cor. Então, quando a gente está no 0 aqui, ó, e a gente vem até chegar no 90, formou um ângulo de 90 graus, ok? Aí se a gente andar mais 90, forma 180, que é metade da circunferência, ó. E formou esse ângulo aqui de 180, que é metade da circunferência. Metade de 360 é 180, tá? Aí se a gente anda mais 90, a gente chega em 270, tá? Aí se a gente anda mais 90, a gente chega em 360, que deu uma volta completa. Ok? Então, basicamente, a gente precisa saber isso de ângulo. E a gente precisa saber também que na página aí, ó, 67, tem o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ok? Tá aí, ó, ângulo reto. Ângulo que corresponde a 1/4 de volta, cuja medida é 90 graus. E esse é o símbolo do ângulo reto. É um quadradinho com uma bolinha no meio. Então, sempre quando vocês verem esse símbolo, significa que o ângulo é 90 graus. Tem o ângulo agudo, que é o ângulo que é menor do que 90 graus. Então, aqui é 90, né? Então, se a gente for diminuindo ele, ó, fechando o ângulo, vai virando um ângulo agudo, ok? Então, o ângulo de 89 é agudo, o ângulo de 10 é agudo. Tudo que for menor que 90 graus, estiver entre 0 e 90, estiver aqui, ó, entre 0 e 90, é ângulo agudo, tá? Beleza? Ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus, ó, meia circunferência, tá? Então, sempre quando ouvirem falar de ângulo raso, o ângulo de 180 graus. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior, ele é menor, no caso, né, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, no caso, vou pegar o verde aqui, ó, no caso, é qualquer ângulo que esteja aqui, ó, entre 90 e 180. Então, o ângulo de 91 é um ângulo obtuso, o ângulo de 92 é um ângulo obtuso, o ângulo de 179 é um ângulo obtuso, o ângulo de 150 é um ângulo obtuso, o ângulo de 100 graus é um ângulo obtuso. Então, é isso aí que a gente precisa saber basicamente de ângulos, ok? Então tá. Vamos fazer aí, ó, o exercício número 2. Vou fazer com vocês. É um cofre aí, né? Fala assim, ó, para registrar o segredo de um cofre, Victor escreveu em um papel uma sequência de operações que deveriam ser feitas com a catraca do cofre.
Então tem, ó. Posicione a catraca indicando o número 8. Beleza? Então vamos lá. Vamos desenhar a catraca aqui. Aí no livro de vocês já tem a catraca, né? Então, posicionando o número 8. Então tem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, ele falou para a gente posicionar indicando o número 8. Gire 1/4 de volta para a direita. Tá? O que é 1/4? Ó, gente, ó. Então tem aqui, né? Então ele falou para girar para a direita, é para cá, né? Vou pegar a setinha aqui, vou girar para a direita 1/4 de volta. Beleza? 1/4 de volta. Vamos ver, ó. Aqui a gente tem 1/4 de volta, a gente viu que é 90 graus, certo? Por quê? Se a gente pegar 360, que é a volta completa, dividir por 4, dá 90. Então a gente vai girar 90 graus, ok? Para a direita. Beleza? Então se o ângulo está aqui, ó, eu vou girar 1/4 de volta. O que vai acontecer? Ó? Vamos ver o seguinte. O que a gente pode fazer? Ele pede aqui, ó. Escreva a sequência de números correspondentes à operação que deve ser realizada na catraca para que seja aberta. Então tá, estou começando o 8. Então vamos pegar aqui, ó. Tem, ó, vamos dividir essa catraca aqui, ó. Vamos ver quantas partes ela consegue dividir, ó. Então aqui tem uma, aqui tem outra. Opa. Aqui foi errado. Aqui tem outra. Então a gente dividiu, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ok? Então são 8 partes iguais. Então, quando ele falar para a gente girar 1/4, o que a gente vai fazer? Ó? Cada partezinha dessa aqui, ó. Cada partezinha dessa aqui, ó. Se o círculo total tem 360 graus, beleza? E a gente tem 8 partes, vamos dividir 360 por 8. Vamos ver quanto vai dar? Ó, 36 dividido por 8 vai dar 4. Né? Dá 32. Então fica 4. Né? 36 menos 32 dá 4. Desce esse 0. 40 dividido por 8 dá 5. Que dá 40. Que dá 0. Então quer dizer o quê? Que cada pedacinho desse aqui, ó, tem 45 graus. Então aqui tem 45. Aqui tem 45. Aqui tem 45. Aqui 45. 45. 45. 45 e 45. Ok? Se somar tudo vai dar 360. Que é a volta completa. Então tá, a gente começou no 8 aqui. Beleza? A gente começou aqui. Ele falou para girar para a direita 1/4. 1/4 a gente sabe que é 90 graus. Então a gente vai, ó, 45, a gente vai andar 45 mais 45, que dá 90, vai parar no 2. Então vai começar assim, ó, 8, depois vem o 2, né? Qual vai ser o próximo? Ele fala assim, ó, gire 3/4 de voltas para a esquerda. Então agora é para cá, ó, voltando, ó, para a esquerda agora. 3/4, vamos fazer, ó, 3/4 de 360, é só a gente pegar 360 vezes 3/4. Vai dar quanto? Ó, 360 vezes 3. Vou fazer aqui, ó, 360 vezes 3 dá 0. 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 1080. Então ficou 1080 dividido por 4. Vamos fazer agora? 1080 dividido por 4. Ó. Vai dar o quê? Vai dar... Só a gente lembrar, gente, daquele círculo que eu fiz para vocês, ó. Lembra? Ó. Até 90 é 1/4. Até aqui, ó. Vai ser 2/4. 180 é 2/4. Aqui
3 quartos e aqui 4 quartos, dá 1 no caso, né? Então, 3 quartos é 270. Vocês não precisam ficar fazendo essas continhas aqui, ó. É só lembrar, 1 quarto é 90, 2 quartos é 180, 3 quartos é 270 e 4 quartos ou 1 é 360. Ok? Então vamos lá, ó. Então a gente sabe que é 270, então tem que voltar 270 graus. Então estava no 2. Para dar 270, é só eu pegar e voltar, ó. 45 mais 45 dá 90, né? Mais 45 mais 45 dá 180. Mais 45 mais 45 dá 270. Vai parar aqui no 4, ó. Ok? Então o próximo número aqui é 4. Depois ele fala assim, ó. Gire meia volta para a esquerda. Então, ainda continua aqui, ó. Esquerda para cá. Certo? Beleza? Então vamos girar para cá, para a esquerda. Então tava no 4. Meia volta é o quê? 180, não é? Metade da circunferência. Então vai andar, ó, 90, que é 45 mais 45, mais 90. Então vai voltar pro 8. Aqui. Então tá aqui no 8. Depois, gire 3 quartos de volta para a direita. Então, direita é para cá, ó. Então, 3 quartos a gente viu que é 270, né? Então tava no 8. Então vai andar 270 para a direita. Vai ficar assim, ó. 45 mais 45 dá 90. 45 mais 45 dá 90. Então 90 mais 90 dá 180. Mais 90. Então parou aqui no 6, dá 270. Então o próximo é 6, né? E o último, gire uma volta completa para a direita. Então, tá aqui no 6, uma volta completa para a direita é para, quer dizer, a direita vai ser para cá, né? Então, para cá, ó. Ok? A direita, então tá no 6 aqui, uma volta completa, ele vai dar a volta e vai parar no mesmo lugar onde ele estava. Então ele vai dar a volta aqui, ó, e vai parar no 6 de novo. Então o último número é 6 também. Então a nossa sequência ficou essa aqui, ó. 8, 2, 4, 8, 6, 6. Ok? Esse aí foi o exercício, tá, gente? Eu vou deixar para vocês a página 3, tá? A página 68, número 3. Então, identifique os lados de vértice e o nome dos ângulos. Tá? Isso daí é muito fácil, só você colocar o nome. Ó. Então, primeiro aí, ó, vou fazer a letra A para vocês verem como é que faz. Ó. Tem um ângulo aí, né? Que é 0, que é M, e aqui é N. Então, ó, essa parte aqui, ó, de O até M é o lado OM. Então, vocês vão pôr, ó, OM, lado. Depois, de O até o N aqui, ó, é o lado ON. Então, o lado do ângulo. Certo? O vértice do ângulo é a ponta dele. Então, o vértice do ângulo é o O. Então, vai por assim, vértice O. E o ângulo, qual que é o ângulo? O ângulo é esse aqui, ó. O ângulo, gente, vocês nomeiam ele sempre assim, ó. M, O. Onde está o vértice? Está no O, não tá? Então você vai pôr o chapéuzinho no O e ele sempre fica no meio. E N. Ok? Ou N, O, M. Tanto faz. Então sempre que vocês for nomear um ângulo, é assim, ó. Dessa maneira. A letra que tem o vértice fica no meio, com um chapéuzinho. E as outras duas ficam uma em cada ponta. Tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Beleza? Você vai fazer isso com os outras figuras aí. Beleza? Então essa aí é a tarefa, tá? Fazer essa página 68. Número 3. Ok, gente? É isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!
Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação e essa aula de hoje ela é ela é muito especial. Por quê? Porque eu sei que é um tema que vocês gostam muito, que é a história em quadrinhos. No segundo bimestre nós estudamos um pouco de história em quadrinhos. Tem até vídeo aula sobre a história das histórias em quadrinhos, como elas surgiram e alguns outros detalhes. E agora nós iremos continuar com esse tema, voltado aí para a linguagem das histórias em quadrinhos e alguns outros detalhes, e aí também vem a parte da produção, então eu creio que vocês vão gostar bastante dessa aula. Eu vou pedir para vocês aí abrirem o livro de vocês lá na página, deixa eu conferir aqui, 72. Na página 72, nós temos aí o seguinte título: A Linguagem da História em Quadrinhos, que é o título da nossa aula de hoje. Então, você leu em uma história em quadrinhos e viu que ela narra uma história por meio de uma sequência de quadros. E aí, né, ela pode ser por texto verbal ou não verbal, ou então mista, que é a junção dos dois, né? A linguagem verbal é aquela escrita, né, a parte escrita, e a não verbal é por desenhos, gravuras, imagens, fotografias. E nós temos também um elemento chamado onomatopeia, que é um recurso aí dentro da língua, que é para imitar, né, para transcrever aí sons, ruídos, barulhos, né? Então, tic-tac. O tic-tac, quando você escreve tic-tac, é uma onomatopeia, porque você está escrevendo, você está, né, reproduzindo aí graficamente, ou seja, na escrita, um som. E aí, isso aí é uma das características muito fortes aí dentro das histórias em quadrinhos, né? Quando aparece barulho de explosão, é pou, né? Então, esse pou que aparece na história lá escrita é uma onomatopeia. Seguindo aí, nós temos aí uma história em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos apresenta ainda outros elementos que a caracterizam. Então, vamos ver alguns deles, começando com a tirinha. Então, aqui nós temos uma tirinha, tá? Puxa, uma estrela desgrudou do céu. Já dou um jeito nisso. Pegou o estilingue, né, e tentou mandar a estrela de volta. Aqui nós temos uma narrativa por meio de linguagem verbal e não verbal, né? Nós temos desenhos, nós temos a parte escrita, né? E aí, né, tem essa parte aqui que eu quero ler com vocês. Como vemos em uma história em quadrinhos, a história é construída por meio de uma sequência de quadrinhos, que normalmente são retangulares. Veja a seguir alguns dos mais importantes empregados nesse gênero textual. Nós iremos continuar, né, analisando mais coisas, né, mais elementos da história em quadrinhos. Aqui, essas 4 questões são de interpretação dessa tirinha. Então, vocês vão interpretá-la, as respostas são buscadas aí dentro aqui dessa tirinha. Tem até uma que eu já respondi, que a tirinha é composta de linguagem verbal ou não verbal ou verbal e não verbal. Vocês vão responder. Agora nós vamos falar sobre os balões. Os balões, eles são muito divertidos. Por quê? Porque cada um expressa algo, né? Então, olha só, nós temos o primeiro balão aqui, né, do Snoopy. A lua também não está com nada. Depois aqui na letra B, condomínio Village dos Vernes, do níquel. Depois aqui, estou derretendo. Não. Olha o jeito que tá o balão. Depois aqui, uau! Já mudou já mudou os personagens, né? O estilo dos personagens. Mudou também a expressão facial deles. Depois, aqui nós não temos nenhuma fala, nós temos aqui, né, um pensamento, e eu tenho a impressão aqui, não sei, vou deixar para vocês interpretarem, de que ele tá um pouquinho bravo. Na letra F, nós temos aí da turma da Mônica, né? Não sei porquê o meu pai tinha que convidar essas duas pra virem junto.
ele é muito bobo mesmo. E aí nós temos um outro tipo de quadrinhos. Então, vamos tentar entender aí, né? Com relação a esses quadrinhos, ó, com relação a esses balões. Aqui nessa parte aqui vem assim, ó, nas histórias em quadrinhos, os balões são responsáveis por dar dinamicidade à leitura, ou seja, dinamismo, rapidez, agilidade. Eles podem indicar a fala, pensamento ou sonho, grito, sussurro, emoção, né, que pode ser alegria, medo, tristeza, enfim, amor, né? E por isso, cada um apresenta um formato diferente. A fala geralmente é caracterizada pela linguagem coloquial, ou seja, aquela que é falada no dia a dia, né? Aquela que não segue tantas normas gramaticais. Assim, os balões apresentam o diálogo entre os personagens, apresentando também a intenção e as emoções de quem fala. A expressão facial dos personagens, prestem bastante atenção, também constitui um importante recurso que reforça a ideia veiculada dos balões. Então, você não pode se focar somente no balão, na estrutura do balão. Você também tem que observar a feição, né, as expressões faciais. E o exercício número 3 pede para que você relacione as expressões faciais dos personagens dos quadrinhos ao tipo de balão empregado, né, as ideias que eles transmitem. Então, você vai observar novamente aqui, esse mesmo exercício que nós fizemos de observação, e vai fazer essa parte aqui de relacionar os diferentes quadrinhos nas histórias em quadrinhos. Olha esse aqui. Batata frita, torresmo, pipoca, doce de leite, goiaba e castanha? Nossa, Ozzy, comeu tudo isso e não está passando mal? Ele, né, passa aqui, né? Só um enjoozinho. Olha só, aqui é como se fosse ondas, né, do mar. Né? Então, ele está retratando aqui que é só um enjoozinho. Por que tem essa questão, essa comparação aí, essa indicação aí do mar? Porque tem muita gente quando vai navegar, que entra num barco, num navio, uma embarcação, enjoa muito, né? O estômago fica ruim, fica com aquela sensação de ânsia, né, pelo balançar. E aí e acontece também não só no mar, aqui está representado pelo mar, né, pelas águas do mar, mas também pode acontecer ônibus, avião, carro, né, normalmente em viagens mais longas. Só alinhar aqui. Voltando aqui. Ó, os quadrinhos que formam uma história em quadrinhos têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história. Então, ele vai mostrando o que é começo, início, meio e fim. Tá? Nessa história aqui, né, nós temos aqui 2 ambientes retratados num único quadrinho. Ele teve só essa separação pelo pelo círculo. Né, que nós imaginamos aqui que a pessoa está dentro de um escritório, né, no trabalho dela. E aqui, o Ozzy, ele está, né, em sua residência, né, lá só com um enjoozinho. Um mar aqui, né, ficcional, obviamente, representando aí que ele está passando mal. Então, o tipo de interpretação que nós fizemos agora, ele te dá a base aqui para você responder essas questões. As fontes e as cores nas histórias em quadrinhos, meninos. O que é fonte? Fonte é, né, o modelo aí da letra. E cores são as cores, né? Então, nas histórias em quadrinhos, há uma padronização da escrita. Então, letras de forma e maiúsculas. Né? Mas pode aparecer aí, né, outros estilos. Por exemplo, esse que está retratado aí, né? Que é com letra cursiva. Se você for observar os outros, aqui, vamos voltar aqui, ó. Tudo letra maiúscula e letra de forma. Aqui nós já temos a letra cursiva. Então, o autor, né, que escreveu essa história tem um objetivo, né, tem uma intenção aí. E aí é até a primeira pergunta aqui. Vocês vão tentar descobrir aqui, né, quando vocês estiverem lendo essa historinha, qual foi a intenção, né, do escritor, né, do Brown, em escrever, né, em colocar aqui a grafia com letra cursiva, tá? Seguindo aqui.
só ali uma. Então, o estilo de letra pode variar, as cores, tem história em quadrinhos que é bastante colorida, outras já são em preto e branco, então tem que ser observado aí, que isso também te ajuda a interpretar qual é a mensagem que está sendo transmitida por aquela história em quadrinhos, tá? Agora as legendas, né? As legendas, gente, não confunda as legendas com a fala dos personagens, tá? Ó, nem sempre a parte verbal de uma história de quadrinhos indica a fala dos personagens. Então, no caso aqui, nós temos legendas, né? Olha só, observe a tirinha a seguir e veja um exemplo de outras situações em que são encontrados textos verbais. Nesse caso aqui, ó, moscas vão quebrar o recorde de levantamento de peso. Aí está. Então, aqui nós tivemos o que? Legendas, né? Tem as imagens e acima, pode ser embaixo, depende, né, do autor, depende do que você queira colocar. É a legenda, não há fala, só que ela expressa, né, a ideia que está sendo passada pela história em quadrinho, tá? Seguindo aí, nós temos aí essa parte aqui, deixa eu só ler, muda de página. Ó, o texto verbal da tirinha lida é chamado de legenda. Então, nas histórias em quadrinhos, né, as legendas elas vão trazer informações que vão contextualizar a história, ou seja, que vão ilustrar a história em si, né? Vai dar identificação aí de tempo, de espaço ou alguma característica do personagem. Então, qual que é a função da legenda? É acrescentar informações a mais para o entendimento da historinha que está sendo, né, contada aí na história em quadrinhos, tá? E aí, nós já vamos passar aqui para a parte de produção, tá? A parte de produção, você já imagina que é de história em quadrinho, né? Então, olha só, no momento de leitura 2, lemos uma história em quadrinho e depois estudamos os principais elementos que constituem esse gênero textual. Agora, leia outra história em quadrinhos. Então, aqui nós temos uma história aqui do Penadinho, né? Que tal brincar de patinete, Penadinho? Aí no segundo. Yupi! Frank, cuidado! Pô, olha a onomatopeia que aparece aqui, ó. Pô, na transcrição. Que tal brincar de quebra-cabeça, hein, Penadinho? Olha a situação, né? Não é só de quebra-cabeça, né? De quebra o corpo inteiro. Além dos diferentes balões, que outros recursos são utilizados nessa história em quadrinho para representar as falas dos personagens? Você vai analisar e procurar quais são esses recursos que aparecem nessa história em quadrinhos. 2. Que recurso é empregado para indicar a sequência narrativa? O que é isso? Que recurso é esse, né? O que nós temos aqui que vai mostrando aqui a sequência da narrativa? São cores? São divisões aqui dos quadrinhos? O que identifica aí que tem essa sequência aí, né? De início, meio e fim. 3. No quarto quadrinho foi empregado um recurso que consiste em reproduzir sonoramente uma ação. Que recurso é esse e o que ele expressa? É o POU. Inclusive, eu até falei qual é esse recurso. Começa com O. Uma diquinha aí para vocês. Nós falamos no início da aula e agora eu falei novamente quando eu estava lendo a tirinha para vocês. 4. Os títulos das histórias em quadrinhos vêm grafados em letras grandes, geralmente junto ao primeiro quadrinho. Que título você daria a essa história em quadrinhos? Por quê? Então, é uma resposta pessoal, né? Você vai fazer aí o seu título. Agora vai para a parte de produção, que é feita no caderno, tá? Você vai escrever uma história em quadrinhos, tá? Aí tá falando aqui que nós iremos fazer uma revista, só que infelizmente não é possível fazer isso agora, nesse momento, tá? Então, também tem como reunir com os colegas, tá? Então, você vai escrever aí, né, uma história em quadrinhos, e aí você vai pensar aí, o que você vai pensar numa história, numa narrativa aí, que você queira colocar aí ela dentro do formato de história em quadrinhos. Então, você vai definir quantos e quais serão os personagens, você vai, né, especificar as características físicas e psicológicas, né? O que é uma característica psicológica? Por exemplo, o Cebolinha, ele é meio emburrado, né? Ele é
mau humor em algumas passagens. Então, isso é uma característica psicológica. Vai ter a Mônica, por exemplo, ela tem o dente, né? O dente maior, né? Ela é caracterizada com aquele dentão. É uma característica física. E você vai fazer a mesma coisa com os seus personagens. Aí você vai fazer uma historinha, vai fazer um roteiro, né? Um resuminho. Vai observar, né, o que precisa ser colocado. Depois você vai passar isso para os quadrinhos, né? E aí, né? A parte que você vai, né, se você quiser desenhar, quiser colar uma imagem, tá? E aí, né, preste bastante atenção, que no último quadro, né, você vai ter o desfecho, ou seja, o final da história. E esse desfecho tem que provocar humor, ou seja, as pessoas têm que achar graça, têm que rir, têm que achar engraçado, tá? E aí vocês vão seguir aí, né, as orientações que eu falei pra vocês, fazer com capricho, tá, meninos? Uma letra bonita, tá? Quando eu digo letra bonita, é letra que eu consiga ler, né, que seja legível. E postar lá no Google Classroom, tá? Na aba lá que está aberta já, para que você coloque sua atividade e ela seja registrada e corrigida, tá bom? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Só fechar aqui nesse último slide, que são as páginas que são esses exercícios. Começam na 72 e vão até a 79, tá? Isso, os exercícios a serem feitos no livro e também as orientações para a produção da história em quadrinhos. Beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Tchau, tchau.